No capítulo 2 de Efésios, o verso 1 nos diz o seguinte. A gente também agradece aos irmãos, os dias aqui com os irmãos, muito precioso. A hora que quiser fazer uma visitinha também para nós estamos lá, pronto para receber os irmãos. Muito obrigado por tudo quanto tem feito por a gente agradece. E os momentos aqui, muito preciosos, momento com os irmãos. Na permissão do Senhor, amanhã cedinho a gente já pega de volta, de volta para casa, porque depois de amanhã eu já volto a trabalhar. Então tem que voltar para casa, né? Bom, Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Deus nos ajude mais uma vez na compreensão da sua palavra aqui nesta carta. Amém? Primeiro versículo, muito precioso, falando que Ele nos deu vida. E uma coisa vai nos despertar a nossa curiosidade. Ele nos deu vida. E às vezes podemos até fazer uma pergunta sobre isso. E a pergunta seria: por que Ele nos deu vida? Por que será que Ele nos deu vida? Lógico que tem algumas respostas, mas uma delas, principal, Ele nos deu vida porque Ele tem vida. Ele pode dar vida. Não é isso que Ele tem dito? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso que Ele pode dar vida. Por isso que Ele nos deu vida. Ele não deu vida a Lázaro. Lázaro ressuscitou triunfante ali daquele túmulo. Porque quem estava ali, ele tinha vida. Ele poderia dar a vida. E foi assim também com outras pessoas, outros acontecimentos. Estou lembrando da filha de Jairo, também ela havia morrido e ela ressuscitou. Foi assim também com o filho da viúva, porque ele ressuscitou, porque ele poderia dar vida, ele tinha vida. E Paulo parece que, olhando dessa maneira, lembrando dessas verdades, ele usa dessas palavras dizendo que Ele nos deu vida, tendo nós uma situação nada agradável diante de Deus, o que podemos dizer, uma situação que era das piores. Podemos assim pensar quando lembramos da nossa situação como pecadores, da nossa situação como condenados à condenação eterna. Então não era uma situação muito favorável para nós, a nossa situação diante de Deus. Mas Deus, Ele vendo esta nossa situação, então Ele se preocupou com isso, e nós já temos falado alguma coisa pouco a esse respeito, mas Deus, Ele se preocupou
Ele se compadeceu de nós, mostrando um grande amor em nosso favor, provando o seu amor para conosco. Como que eu gosto do versículo, né? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova seu próprio amor para conosco. Ele nos amou, mas Ele não ficou somente no nos amar. Ele ainda quis fazer mais, ou Ele ainda fez mais. Ele quis provar este amor para conosco. E a prova do amor de Deus para conosco foi a morte do seu Filho, a morte do Senhor Jesus na cruz. Então, precisa de algo a mais para provar este amor? Não. Isso que foi feito da parte de Deus em nosso favor foi algo sublime, que Deus fez em favor da humanidade, em favor do ser humano. Pena é que o ser humano hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, ele tem rejeitado totalmente todo o desígnio ou o benefício de Deus em prol dele, tratando-se especialmente com respeito à salvação. Tem sido rejeitado, e uma das coisas que vai certamente até traz preocupação para nós, especialmente quem gosta de pregar o Evangelho, é que o próprio meio, o próprio povo religioso do mundo é que tem mostrado essa rejeição da parte do Senhor. Tem as suas ideias nas suas mentes e acho que é daquela maneira e está certo, é assim, e Deus tem sido rejeitado, apesar mesmo que Deus tem feito tanto em favor do ser humano, mas infelizmente o ser humano ele não tem procurado entender isso, ou seja, o ser humano ele tem retribuído a Deus com uma ingratidão. O que Deus tem feito em nosso favor, ele tem recebido ingratidão. Então, era nossa situação dessa maneira, mortos separados de Deus, né? Morto, ele não vai poder fazer nada, mas Deus, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Lógico que Paulo está falando não de uma morte física, mas morto espiritual, isso é, separado de Deus, sem ter condição de ter comunhão com Deus, por causa do pecado, que Deus não vai ter comunhão com a pessoa ainda no seu pecado. A pessoa acha que está tudo bem e que eu estou me esforçando, alguns dos pensamentos que a gente ouve aí das pessoas, e eu saio de casa e eu rezo e eu faço isso, faço promessa e tem um monte de coisa que não precisa eu estar falando aqui ou repetindo o que os irmãos estão também acostumados a ouvir aí das pessoas tentando se justificar diante de Deus. O ser humano ele gosta de fazer isso, ele tenta se justificar e ele quer mostrar que é uma pessoa que não é uma pessoa tão ruim, não é uma pessoa tão pecadora, é uma pessoa que merece alguma coisa da parte de Deus, quando nós não merecemos nada da parte de Deus. Nós não merecemos nada da parte de Deus. Paulo, ele vai falando aqui e ele vai mostrando que o motivo de nós sermos beneficiados da parte de Deus é por causa das suas misericórdias, é por causa que ele se compadeceu de nós. Era essa a nossa situação.
ele nos encontrou mortos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Paulo, ele vai falando aqui, e ele vai dizendo, nos quais andasse outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí quando olhamos o versículo 3, ele diz, entre os quais todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Era essa a nossa situação, fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, e a vontade da carne, ela é uma inimizade contra a vontade de Deus, ela vai contrário à vontade de Deus. A vontade da carne é para as coisas do mundo, é para as coisas do pecado e não para as coisas espirituais. Então era essa a nossa situação, e Deus nos encontrou dessa maneira, nós andando segundo o curso deste mundo, caminhando, o que podemos dizer, a passos largos para a perdição, mas teve a intervenção de Deus. Deus, vendo a situação na sua onisciência, sabedoria, na sua sabedoria, vendo a situação nossa, então ele interveio, e graças a Deus que ele fez isso, usou de misericórdias para conosco. E quando nós vamos olhando esta situação e vamos colocando a nossa vida na situação em que nós encontramos aqui, então nós só temos que ter um coração grato ao nosso Deus pelo que Ele tem feito em nosso favor, né? E a gente às vezes conversando e às vezes usando até uma maneira humorada, e às vezes até já pensei da seguinte maneira: eu tive tanta oportunidade de morrer antes de ser salvo, mas Deus usou de misericórdia e não deixou isso acontecer. Acredito que foi assim com os irmãos também. Quem já não passou aí pela sombra da morte, antes ainda de crer no Senhor Jesus, se isso tivesse acontecido, onde estaria agora? Na condenação eterna, sem salvação, sem oportunidade de salvação, mas viver eternamente no sofrimento eterno. Mas Deus usou de misericórdia. Então, agora, por que não ter um coração grato para com Deus, pelo que Ele tem feito em nosso favor? E nós cantamos este hino, maravilhoso, Senhor Jesus, quanta compaixão os pecadores aqui mostrou, vendo a multidão. Hino bem interessante a letra deste hino, que fala da compaixão do Senhor Jesus em prol do pecador. E agora o que nos surpreende é Deus ver o mundo em que nós estamos vivendo totalmente enfiado no pecado, rejeitando Deus, não querem saber da salvação, mas mesmo assim Deus ainda usa de misericórdia, dando uma oportunidade para o ser humano ser salvo, entender o plano de salvação. Eu não sei quantas oportunidades você teve de ouvir a mensagem do Evangelho e rejeitou. Tem alguns que nasceram em lares em que ouvia-se a palavra de Deus desde criança e só foi crer no Senhor Jesus depois de um certo tempo. Eu não tive essa oportunidade de nascer em um lar cristão, pois o Evangelho chegou primeiro na minha vida e depois a gente foi passando para os demais, mas nasci em um lar idólatra, sem a salvação. Mas quando
E eu ouvi a mensagem da palavra de Deus quando eu li, né? Eu não foi ouvir, foi ler mesmo, lendo um Novo Testamento. Então aquela leitura daquele Novo Testamento me despertou de uma tal maneira que eu vi a minha situação, que eu estava diante de Deus sem salvação, e eu fiquei preocupado, pensando, se eu morrer, eu não quero ir para a condenação eterna, eu preciso de dar um jeito na minha vida, a maneira em que eu estou vivendo não está certa. Então, foi lendo um Novo Testamento é que eu fui despertado, e eu fiquei tão preocupado, enquanto não encontrei alguém para me explicar o que era que eu precisava de fazer, eu não sosseguei. Então Deus usou, eu sei que foi as misericórdias de Deus na minha vida, porque conforme nós vamos lendo aqui, nós lemos que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A ira de Deus estava sobre mim, mas graças a Deus é que por causa das misericórdias dele, então a ira dele agora já não está mais sobre mim, e não está mais sobre os irmãos que aqui estão. E o nosso desejo lógico é que cada um que está aqui nessa noite, a ira de Deus não esteja mais pairando sobre você, sobre a sua vida, porque Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, Deus sendo rico em misericórdia, né? E às vezes a gente ouve o testemunho de alguns irmãos, né? A situação calamitosa em que vivia, e Deus foi lá, deu a mão por meio da mensagem do Evangelho e tirou lá do lamaçal do pecado. Deus foi lá, me tirou da idolatria em que eu vivia sem salvação, achava que estava certo, mas é o que ele diz aqui, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, achava que estava certo. Não, eu estou certo, eu sou uma pessoa boa, uma pessoa que Deus, ele vai me dar um lugar. Normalmente o ser humano, ele age dessa maneira, e Paulo vai dizer, nós éramos filhos da ira, como os demais. Por que ele diz, nós éramos os filhos da ira? É porque ele também já havia confiado no Senhor, aquele a quem ele está escrevendo, os amados irmãos de Éfeso, também que já eram salvos, agora não eram mais filhos da ira, agora já eram filhos de Deus, agora a ira de Deus já não estava mais sobre eles, mas a ira de Deus, ela ainda está sobre o mundo sem Cristo, ou seja, ainda está sobre as pessoas sem Cristo, e Deus tem usado de misericórdia para com este mundo, usando nós, seu povo, para levar a mensagem lá para aqueles que estão sem a salvação em Cristo Jesus. E esta mensagem, ela tem sido levada, né, por meio de literaturas, por meio do contato, né? O irmão ali, ele conserta lá os eletrodomésticos, né? E ele tem contato com as pessoas, né? Então a presença dele é um testemunho lá para aquela pessoa, é uma mensagem para aquela pessoa. O meu contato com o povo com que eu trabalho é uma mensagem para aquelas pessoas, e a nossa vida, ela está sempre olhada pelas pessoas, as pessoas estão olhando a nossa vida, o nosso testemunho. De uma certa maneira, o Evangelho está sendo pregado, verbal, por meio de literatura, por meio lá do aplicativo, né? Tem sido um bom aliado nosso, o aplicativo.
muitas pessoas têm ouvido a mensagem do Evangelho. As visitas, né? Cantamos aqui, tem uns vizinhos aí, né? Quem sabe alguém está aí do outro lado do muro ouvindo, nós não sabemos, né? Já temos notícia de alguém que creu no Senhor Jesus, ouvindo a mensagem que estava sendo pregada lá do outro lado do muro. Já ouvimos de alguém que creu no Senhor Jesus dessa maneira. Então, nós agora, como filhos de Deus, temos este privilégio, e eu já tenho falado, e eu penso dessa maneira, privilégio traz responsabilidade. Então nós temos esse privilégio de levar o Evangelho, mas é também uma responsabilidade para nós, né? O privilégio vai estar ligado com a gratidão que está no nosso coração, você salvo, né? Pensou? Aquela época lá, adorando os ídolos, né? Lá pertinho onde morava, tem um grande ídolo lá, que é idolatrado pelo Nordeste inteiro, né? O Padre Cícero. Até agora fizeram uma estátua muito grande lá dele, quase igual aquela lá do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, né? Lá no Nordeste tem o Padre Cícero. Então, ele é um grande ídolo ali no Nordeste, e a gente também confiava, eu também confiava nele, mas depois eu entendi que ele não tinha como me salvar. Criei no Senhor Jesus por meio de ouvir a mensagem, de ler a palavra de Deus, e agora tenho um coração grato para com Deus, o que Ele fez na minha vida é algo realmente muito precioso para nós, quando nós meditamos naquilo que Deus fez na nossa vida, naquilo que Deus faz na nossa vida, naquilo que Deus tem preparado para nós no futuro. Mas isso é realmente muito precioso, e nós precisamos, irmãos, de nos preocupar, se compadecer daqueles que estão nas trevas, né? Às vezes nós pensamos, aquele lá, ele não está querendo ouvir a palavra do Evangelho, então deixa ele para lá. Mas na verdade não devemos desanimar. Agora tarde o Genesi estava conversando com o Jacques, né? E o Jacques, que mora lá na minha localidade, ele hoje é um irmão salvo, pregador do Evangelho, irmão que tem mostrado assim um grande interesse pelas coisas espirituais. Conheceu o Evangelho bem pequeno, mas vivia uma vida totalmente no pecado, uma vida totalmente alheio à vontade de Deus, ao plano de Deus para a vida dele. Vivia no pecado, e ele ouviu o Evangelho desde criança. Ele nasceu em um lar evangélico, porque a avó dele, a mãe, salvas, a avó já partiu para a eternidade, salva, então ele ouviu desde criança. Mas ele veio crer agora, pouco tempo, que ele creu no Senhor Jesus. Mas dá prazer a gente conversar com ele. Vocês viram ele aí, né? E ele sempre procura, e ele estava conversando com o Genesi agora tarde, e eu vi ele procurando cada irmão. O irmão Enoque, e o filho Denilson, e vai perguntando, mostra um verdadeiro carinho, porque a vida, ela foi transformada. Deus, que é rico em misericórdia, fez isso na vida dele. Então é assim, dessa maneira. Agora a ira de Deus que estava sobre ele, agora não está mais. E ele diz, estando nós mortos em nossos delitos, o Senhor, ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. É a graça de Deus que faz isso na vida de cada um de nós, né? E nós temos então essa gratidão da parte de Deus em nosso coração pelo que Ele tem feito em nosso favor. Então, irmãos, cada lugar que nós damos, nós passamos,
nós estamos levando uma mensagem. Agora, tem um detalhe bem interessante, que nós devemos ter cuidado com ele. Não é só a mensagem boa que às vezes levamos, não. Às vezes podemos levar também uma mensagem que não vai ser muito boa, que não vai ser muito agradável, talvez uma mensagem de mau testemunho. E como falei, os olhos estão ligados em nós, olhando. Eu não sei se eu já falei aqui, mas lá em Rio Verde tinha uma irmãzinha e ela reúne lá na Promissão. E aquela irmãzinha, ela tinha o seu caminho do serviço. E depois nós visitando alguém, e alguém foi e falou para a gente, falou para o irmão Valtuir: olha, tem uma irmã que passa aqui todo dia, e eu gosto de ficar olhando ela passar, a maneira dela caminhar, ela entra ali na rua e vai, eu fico olhando até ela se cobrir lá. No outro dia ela vem de lá para cá e eu fico olhando. Eu acho bonito o jeito daquela irmã passar aqui, o jeito dela se comportar, o jeito dela vestir. Então, veja aí como que é. Talvez alguém também está olhando a mim, olhando também aos irmãos. Então, os olhos do mundo estão buscando, vendo em nós uma mensagem que nós estamos passando para eles. Então, que bom seria que a mensagem que estamos passando seja uma mensagem agradável, uma mensagem positiva, uma mensagem que possa estar trazendo honra ao nome do nosso querido e amado Salvador. Pode ser que na eternidade vamos ser surpreendidos por alguém que foi salvo, talvez pelo nosso testemunho, né? Que bom se acontecer isso. Então, por isso a gente deve, como salvo em Cristo Jesus, andar de acordo com a posição que nós ocupamos em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, privilégio, olha só como que Deus já nos contempla na sua onisciência, a nós, os seus filhos, né, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Como que a gente pensamos de terminar logo a jornada aqui e já partir para a eternidade. Mas tem uma coisa bem interessante: se estamos aqui ainda, é porque ainda tem serviço para nós, né? Alguns já terminou o serviço, né? Seu João terminou o serviço dele, aquele irmão lá que veio de Trindade, foi lá para o sul, terminou o serviço dele. A irmã Aparecida lá, a irmã do Zilmar, terminou o serviço dela aqui, e vai chegar um momento também que vai terminar o nosso serviço. Nós estamos vivendo aqui neste mundo, mas se ainda estamos aqui, é porque Deus quer que nós façamos alguma coisa, porque Deus tem ainda um serviço para nós, quanto nós estamos vivendo aqui. Então, olhando assim, Paulo vai mostrando a situação triste em que era a nossa, antes de crer na pessoa do Senhor Jesus. Mas ele também mostra aqui a situação privilegiada que nós ocupamos na pessoa do Senhor Jesus. E na leitura da carta sempre a gente vai olhando e vamos encontrando isso, o nosso privilégio na pessoa do Senhor Jesus. Ele vai falar do mistério, vai falar da união entre judeus e gentios. Jamais os judeus esperavam que um dia o gentio ia ter esse privilégio, um privilégio maior do que eles tinham
antigamente, mas agora os dois podem ter o mesmo privilégio. O judeu pode ser salvo, fazer parte da igreja, o gentio é salvo, faz parte da igreja. Então é algo realmente muito precioso. A carta é pequena, mas tem muito ensino. Deus possa nos ajudar, abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém.